Para começarmos a falar das constelações, vamos usar os bonecos da Playmobil como exemplo. Nós usamos bonecos da Playmobil como uma porta de entrada. Porque eles são neutros, eles têm várias representações de personagens, por exemplo, uma noiva, um soldado, um trabalhador, bonecos que são pequenos, a criança, e outros num tamanho grande, masculino ou feminino. Tudo isso nos ajuda a visualizar melhor onde nós estamos em relação à nossa família, ao nosso projeto de vida, ao nosso trabalho, aos colegas, ao cônjuge, enfim, nós podemos constelar qualquer situação com os bonecos. E eles são uma porta de entrada para começar a ver, porque sentir é entrar no campo da constelação realmente. Mas quando nós começamos com alguém, e podemos ser nós, por mais que a gente já tenha um bom conhecimento e não seja tão neutro assim, ainda assim, nós descobrimos coisas bem interessantes quando nos entregamos a colocar os bonecos para ver determinada situação. Então eu sempre começo da seguinte forma: se a vida fosse uma constelação, os planetas e o Sol, quem seria o Sol da sua vida? É você? Porque é claro que eu espero que a pessoa diga que sim, porque afinal, se ela morrer, não tem nada que sobra para ela ver. Pais, filhos, esposo ficam com luto. Onde vai a alma dela, se é que isso existe? Para alguns não existe. Nada sobrevive à morte. E a gente precisa respeitar que a pessoa tenha essa crença, porque também aquele que acredita que algo sobrevive é uma crença. Nós não temos provas concretas nem de uma situação, nem de outra. Então nós precisamos falar de forma neutra. Ou seja, se ela não existir amanhã, ela fecha os olhos, apaga o Sol. O que será dos outros planetas? Não sabemos. O que será das outras pessoas se a gente for embora? Não sabemos. Mas enquanto nós estamos aqui, é quase que a nossa obrigação ser o sol da nossa vida. Acordar todo dia de manhã e brilhar para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Dar o nosso melhor para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, teoricamente, nós somos o centro da nossa constelação. Nós somos o sol da nossa vida. É comum que a pessoa não responda que ela é o sol da vida dela. Que ela coloque, por exemplo, os filhos ou o cônjuge. Às vezes, curiosamente, colocam a mãe como o principal e depois ela, sendo que às vezes ela já tem seus 50 anos e a mãe 80. Ou seja, a visão que a pessoa tem ainda da relação dela com a mãe é de uma criança para uma adulta. Isso é muito comum. De verdade, é raro a pessoa se colocar como sol. Ela sempre entende que ela vive para alguém. Mesmo os chamados narcisistas ou psicopatas, esses dão respostas difusas, vagas. Eles nem chegam a uma constelação, porque eles não querem ver. Eles já têm uma crença absoluta que eles são o próprio Deus. Então, estão muito além do sol. Nós pedimos à pessoa colocar assim: quem é o elemento mais importante da sua vida? É você? Não é? Se não é, quem é? Sem julgamento. E a pessoa coloca lá aquele que é, para ela, o principal na vida dela hoje. E depois, quem é o segundo? E em que relação ele está com o primeiro? Próximo? Distante? A gente não induz, a gente deixa que a pessoa vá colocando do jeito dela, mas a gente vai observando. Só no final, que a gente vai chamar a atenção e fazer algumas questões sobre a colocação dela. E ela vai montando a constelação com os bonecos.
na ordem que ela quer, no lugar que ela quer. Ela pode mudar, quando ela coloca um outro, ela fala, esse aqui então está mais distante. E pode ser que uma hora ela fale, olha, são essas as 5, 6 pessoas mais importantes da minha vida. E nós podemos pedir outros elementos. Podemos pedir, por exemplo, que ela coloque a vida e a morte. Porque tudo está entre estarmos vivos e não estarmos mais vivos. Na constelação a gente sabe que os excluídos, aqueles que estão mortos literalmente, ou afastados e dados como mortos, eles ainda ocupam seu lugar. Porque aquele vazio tem um campo que parece que precisa ser ocupado. É como se fosse aquela música, naquela mesa está faltando ele. Todo mundo sabe. No nosso inconsciente, na nossa percepção corporal, falta alguém. E necessariamente, um outro ocupa aquele lugar. Sai do seu. Preenche aquele lugar. Por exemplo, um pai que abandona a família e a mãe fica muito sozinha, muito perdida, tendo que dar conta de várias demandas. É muito comum que um filho, por compaixão, por necessidade, por sobrevivência, por vários motivos, ocupe como se fosse o lugar daquele pai. Às vezes até dorme na cama no lugar do pai. Às vezes a mãe até o coloca lá. Isso não quer dizer que isso tem uma conotação sexual, mas é óbvio que vai ter no futuro, porque prejudica o desenvolvimento de uma criança que foi adultecida antes da hora. É culpa da mãe? É culpa dessa criança? É culpa daquele homem que foi embora? Esquece a palavra culpa. Em constelação a gente não usa a palavra culpa. Não significa que não haja pessoas responsáveis pelos seus atos. E que isso não tenha danos e que talvez só com muitas compensações isso possa voltar a um equilíbrio. Mas a gente não fica procurando culpados, porque isso joga o outro no lugar de vítima. E o lugar de vítima é pequeno, é impotente. E todos somos potentes, todos temos recursos e podemos dar conta dos problemas da nossa vida. Vamos olhar como seria uma constelação de uma forma natural da vida. Aqui, a pessoa. Atrás, pai e mãe. Atrás do pai e da mãe, os avós. Atrás, os bisavós, os tetravós. E aqui toda uma fileira de gerações que vem lá para trás. Em 4 gerações já temos 50 e poucas pessoas. Ou seja, a gente é a soma de muitos. Quando nós olhamos para esse desenho, o que chama a atenção é justamente somos muitos. Não só geneticamente, mas pela epigenética. Sabemos que herdamos muitos gatilhos, muitos traumas emocionais, que de repente, por uma situação inesperada, dispara uma ansiedade, um medo, até uma doença, que vem lá de trás. Porque o gene está ali. O ambiente vai dar o disparo. E aí ele se manifesta como um problema mental, um problema físico. Portanto, conhecer a história da nossa família é conhecer a si própria. E principalmente encontrar os excluídos e dar a eles o lugar que lhes pertence. Isso não significa, como no exemplo que eu dei, que um pai que abandonou a família, nós temos que procurá-lo ou ir lá e nos colocar como pequenos diante dele. De forma alguma, nem ele deve querer isso. Nós só precisamos saber que nós não somos ele. E nem julgar. Não somos juízes de ninguém. Não sabemos nada da história daquele que foi embora e daquele que ficou. Tendemos a tomar partidos, sim. E principalmente nós herdamos muitas crenças, porque a cultura vai nos passando que isso é o certo e aquilo é errado. As religiões, os pais, os parentes. Talvez, no passado,
aquilo tivesse muito sentido. Em alguma cultura, hoje não. Mas quando a gente vem com essa noção de certo, errado, bom e mal, a gente vai ter elementos como esse daqui, ó, o diabinho e o anjinho. A gente tende a divinizar algumas pessoas e a demonizar outras. Só que todas elas estão dentro de nós. Como a gente se olha? Quando a gente olha no espelho, a gente quer ver só o nosso lado bonito. Ou outros só se identificam com o lado mais feio. Mas nós somos todas essas possibilidades, recursos e também traumas e dores que não nos diminuem, pelo contrário, nos dignificam, porque se aqui estamos, todos esses, de algum modo, cumpriram o papel deles, passaram a vida adiante, fizeram o que podiam. Se era o melhor ou não, não sei, mas fizeram o que podiam, porque nós aqui estamos, podendo fazer diferente, compreendendo o que aconteceu lá atrás, aceitando que, ok, foi assim, e o que eu posso fazer com isso? Mas veja, eu só posso montar um bolo se eu tenho os ingredientes e se eu sei qual é cada ingrediente que eu preciso em cada etapa de fazer o bolo. A vida não é muito diferente. Eu vou me desenvolvendo e em cada etapa eu preciso de mais recursos. Onde eu os acesso? Eles já estão dentro de mim. E qual é o contato que eu tenho com essa história ou com as percepções corporais que me mostram aquilo que eu dou conta e o que eu ainda não dou conta de fazer? Quando a gente para de olhar o mundo com essa dualidade e entende essa unidade maior, nós crescemos. Nós paramos de achar que somos Alice no País das Maravilhas ou a gata borralheira amaldiçoada pela bruxa. Paramos de acreditar em fantasias que muitas vezes não são vendidas como verdades absolutas. Tiramos esses elementos ou os usamos conforme for necessário em qualquer momento da nossa vida. E paramos de lidar com as coisas como se fossem opostas. Olhamos como, aqui tem um lado, como uma moeda, aqui tem um lado que vai me dar tais possibilidades, aqui tem outro lado que vai me dar outras tais possibilidades. Isso me enriquece. Isso me torna mais integrado. E no meu lugar, se eu sou filho, quando criança eu sou pequeno diante dos pais. Se eu sou adulto, eu tenho parceiros e cônjuge que são do meu tamanho. Quando eu sou mais velho, eu olho para todos com mais distanciamento e sabedoria, porque eu passei por coisas que eles ainda não passaram. Mas isso não me torna superior. Pelo contrário, na sabedoria da velhice, talvez eu fique até mais silencioso, esperando que o outro realmente me acesse se precisar. É isso.